Galera, realmente o futebol é uma caixinha de surpresa, hein? Quem iria imaginar que em pleno março de 2026 a gente ia ver a crise que tá no Flamengo? Flamengo que em 2025 ganhou tudo que podia e entrou em 2026 em crise. Quem poderia imaginar um cenário desse? Bom, separei um corte aqui do programa Posse de Bola. Eles vão falar aqui do jogo de Flamengo e Madureira hoje, né? Vamos ver o que eles vão falar desse jogo. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Duas torcidas, pô. O Mauro, e o Flamengo deve ser o rival do Fluminense, encara hoje o Madureira sob muita pressão, né? A torcida foi lá, tem torcedor indo em festa pra ver se tem jogador. A do Vasco também foram, viram a dura que deram no Paulo Henrique, porque pediu a camisa do Neymar? Exatamente. Tomou uma enquadrada lá o jogador, enfim. Que cena, né? O Paulo Henrique descendo do carro, fechando aquele carro com a porta aqui em cima e os caras, você pediu a camisa, não sei o quê, aquele carraço dele lá. Mas a pressão tá grande em cima de jogador, de Felipe Luiz, teve faixa de torcida. Você achou que passou do ponto? Eu acho que passa do ponto quando você fala que tá faltando porrada, né? Não tem nem que ficar ameaçando ninguém de porrada, né? Salário em dia, porrada em atraso, uma coisa assim. Eu acho que passa do ponto. Porrada em falta, né? Agora, manifestação, desde que pacífica, acho que qualquer pessoa tem direito de se manifestar sobre qualquer assunto. Melhores salários, segurança na rua, a rua está esburacada, ou meu time está uma merda. Eu posso me manifestar, né? Se aquilo é importante para mim, desde que eu não agrida ninguém, não ameaço ninguém. Acho que os caras têm o direito. Ah, mas não tem o que fazer. Aí é problema deles. Agora, ir na casa do sujeito lá para pegar no pé dos caras. Chega a ser engraçado às vezes, né? O cara da torcida jovem, chega lá e desce um campeoníssimo lá para conversar com eles e fala: não, que estamos aí na rua desde 6 da manhã, eles estão aqui até agora e tem treino amanhã. Pô, cara, chega a ser engraçado, né, cara? Chega a ser hilário, né? Tem que rir, né? Não, que tem treino amanhã. Quer dizer, porra, os caras estão lá para dizer que o jogador tem treino amanhã, bicho. Mas assim, eu acho que a pressão, tirando esses excessos, cara, isso é inerente ao time grande. A gente gosta ou não, concorda ou não, é inerente ao time grande. E assim, eu acho até que talvez alguns jogadores do Flamengo, alguns profissionais do Flamengo, não tenham compreendido ainda que 2025 de fato acabou e que não existe essa história de, não ganhamos tudo. Ganharam tudo, tem que ganhar de novo, e de novo, senão não serve. É simples assim. Isso em qualquer time grande, quando você tem o quê? Dinheiro para contratar bons jogadores. Você tem grana, bons jogadores, boas condições, então você tem que entender que você tem que estar sempre ganhando. No mundo inteiro, gente. O Guardiola não limou quase todo o elenco do City, refez o time porque o time já tinha passado do ponto. E reformulou tudo, porque tem que ganhar de novo, tem dinheiro, tem que ganhar. Isso acontece no Barcelona, no Real Madrid, cada um dentro da sua realidade. Como o Flamengo tem hoje grana para contratar, tem um elenco caro, esse elenco tem que responder. Não pode perder 2 jogos para o Lanús, não pode ficar perdendo taça como se nada tivesse acontecido, não pode cruzar 44 bolas na área do Lanús e não fazer um gol em 210 minutos com bola rolando, só 2 gols de pênalti, um deles inexistente. Não tem condição, então vão ser cobrados, é natural. E internamente está havendo uma cobrança em cima do Felipe Luiz que eu acho que é pertinente, que é para ele rever também conceitos do modelo de jogo dele. Porque se não está funcionando assim, você tem que buscar outras maneiras de jogar, outro sistema de jogo, outro aproveitamento dos jogadores. Não pode ser uma forma, não, meu time é assim, joga desse jeito e os jogadores têm que se encaixar, mesmo que você queira encaixar, sabe aquele jogo de montar? Um quadrado num círculo. E não entra, o cara não vai encaixar. Então muda isso aí. A reivindicação interna que está havendo tem sido essa. Por isso, quando eu falo, é o presidente do clube e também o diretor esportivo, que tem que ser mais presente. O José Boto tem que assumir mais à frente. Aliás, já virou alvo da torcida também, tinha faixa contra ele. Porque ele foi contratado como diretor esportivo, diretor técnico, com esse viés, né? Foi técnico, cara do scout. Então ele tem que ter abertura para questionar decisões do treinador. Inclusive, por exemplo, Cebolinha de lateral direito contra o Lanús. Que maluquice foi essa? De onde tirou essa ideia? Por que isso aí? E o Cebolinha levou lá uma dura, né? Foi advertido. Aí eles criaram lá um código de conduta para evitar esse tipo de declaração, que, na minha visão, também evidencia falta de controle, falta de comando. Quando o jogador dá uma declaração dessa, é porque ele não está nem aí. Ele está sentindo que vai falar e vai ficar por isso mesmo. Se o cara respeitar ali a hierarquia, ele não fala um negócio desse. O cara tem 10 meses de contrato ainda e fala, não, no meu último ano, pô, que papo é esse? Num momento como esse, totalmente inadequado. Você pode falar em outro cenário lá dentro, não daquela maneira. Sorte do Flamengo que pegou Madureira antes e depois, né? Então, tendência hoje é vencer, a não ser que aconteça alguma outra atuação inexplicável, inaceitável, e aí ele ganha ainda 6 dias até o duelo com o Fluminense. É tempo razoável, né? Digamos que ele vai ter, ao todo, de quinta até o outro domingo,
só o Madureira no meio. Então, assim, hoje tem jogador que vai ser preservado, que já foi retirado do jogo porque tem que dar uma descansada, alguns talvez ele não escale de saída, e ao mesmo tempo ele pode hoje até fazer um treino de luxo, porque o jogo é válido pelo campeonato, né, para testar algumas soluções, testar algumas saídas, né, mudar talvez a forma de jogar e tentar encontrar soluções para encaixar os melhores jogadores, que eu acho que é o desafio de todo técnico. Você tem que encaixar os melhores jogadores. O sistema de jogo você vai desenvolver em função do que você tem. E não você ter uma forma específica e tentar encaixar o triângulo no círculo, porque não vai encaixar. Bom, Arnaldo, esse jogo contra o Madureira hoje é meio que pro forma e o negócio é mirar no fim de semana, porque tá aí tem o Fluminense, nesse ponto que está o Flamengo, com todo esse cenário aí que o Mauro falou, pressão e tudo mais. O jogo do Madureira me parece um pouco, guardando as proporções, a Palmeiras e Capivariano, né? Então, é um jogo para cumprir, fazer ajustes, testar algumas coisas. Agora, para o domingo, acho que vai ser bem interessante. É aquilo. Em comparação às finais dos outros estaduais, é talvez a mais atrativa pela rivalidade, passaram os dois, pelo que vem acontecendo nos últimos tempos. E também, quanto mais foi ficando distante a última conquista, então perde a Supercopa, perde a Recopa, vai ganhando importância a próxima taça. É assim, cara. O Mauro falou a coisa de você continuar vencendo, mesma coisa que se aplica ao Palmeiras no ano passado, que não conseguiu vencer. Ele vinha vencendo. Então é normal essa insatisfação. O que acho que não é normal é que o time, já estamos em março, já não tenha conseguido dar um bom sinal nessa temporada ainda, por diversos fatores, né? E essa coisa do ficar meio inexplicável decifrar o Flamengo desse início de ano gera esse tipo de pressão, conflito. E o técnico, ele tem uma carreira até agora espetacular para início, mas é a primeira vez que ele lida com esse tipo de situação, de estar no topo com a barriga cheia e ter que fazer mais, alguns jogadores não estão entregando, e ele está também, às vezes, se perdendo nas decisões. Tudo é novo para ele. Não é mais a primeira temporada, não é mais, mas até esse ano, tudo que ele fez, tudo que vinha acontecendo era positivo. Não é sempre assim para time grande. E ele vai ter que lidar com essas situações num clube que normalmente cobra muito do seu treinador, né? Ele já é um dos técnicos que mais tempo ficou à frente do Flamengo. É uma cultura diferente. E acho que ele vai ser desafiado. Hoje nada importa, né? É uma mera obrigação. O negócio é no domingo no Fla-Flu. Detalhe, a multa rescisória dele não é alta, são 3 salários. E foi uma condição colocada... Eu lembro disso, dele. naquela demorada renovação. É uma multa baixa, relativamente baixa em relação a outras multas aí. Então, ele não tem uma proteção de uma multa que faça o clube pensar, caso queira demiti-lo, né? Porque assim, o que eu acho agora... se o Flamengo perder para o Fluminense jogar bem, acho que ele talvez não caia, ele fica. Jogou bem, competiu e tal. O Fluminense é um bom time. O Fluminense é mais time que o Flamengo hoje. Time. Jogador, o Flamengo tem jogador melhor, mas o Fluminense é mais time que o Flamengo. E é o favorito do domingo, acho eu. Tem mais condições. É só pegar o jogo contra o Palmeiras, como foi. Com várias reservas em campo, especialmente no segundo tempo, né? O Fluminense jogou muito bem, ontem não. Então, se o Flamengo perder no domingo, fizer um bom jogo, e por acaso perde um pênalti, perde 1-0 e tal, acontece. Esse é um cenário. É um cenário. Agora, se não jogar nada e perder o Fluminense, como foi contra o Luz, eu acho que ele não vai segurar, não. A minha percepção, tá? A minha percepção. Você, quando conversa com as pessoas, você percebe assim que... Vou usar uma expressão bem clara. Não morre de amores por ele. Sabe? Sim. Não se morre de amores pelo Felipe Luiz. Simples assim. E houve desgaste, sim, quando da renovação do contrato. O desgaste muito claro. Muito claro. Porque esticou a corda e demorou. Aquilo gerou um desgaste muito grande. Não estou aqui a defender nada. Isso é informação, tá? E assim, a minha percepção. Se não jogar nada domingo e perder, eu acho que ele não fica. Acho mesmo que é curioso porque aí o Felipe Luiz ele tá a um passo de ser o técnico mais vencedor da história do Flamengo, né? Se for campeão. Sim. E ao mesmo tempo pode ser demitido se perder, dependendo de como loucura, perder. Né? Então assim, o nível, assim, ele ganhando de 1-0 ele vira o maior campeão. Perdendo de 1-0, jogando mal, ele pode ser demitido pra gente ver o nível de exigência que tá. E aí é o que eu falei até do Cruzeiro um pouco também, mas o Flamengo, eu entendo a cobrança. Agora, eu acho que tem que cobrar para melhorar, tem que dar mais resultado, mas
ir ali na porta, cobrar pelo horário dele. Tem a parte engraçada, como disse o Mauro, mas ao mesmo tempo eu fico pensando com a cabeça do jogador, que ok, de novo, eu entendo a cobrança. O Flamengo tem muito dinheiro, tem um salário muito alto, a estrutura, cobrança, tem que ganhar, não adianta só ganhar o ano passado, tem que ganhar esse ano também. Mas aí o cara pensa, pô, há 2 meses eu tava... Então é uma... Limpo. É muito rápido para você sair do céu pro inferno e ao contrário. Tem mais um detalhe, né, Danilo? Ah, Tem mais um detalhe. Se o Flamengo demitir o Felipe Luiz domingo que vem, porque perdeu, jogando mal, o que for, para o Fluminense, ficará muito claro, mais uma vez, que o modelo de gestão do Flamengo de moderno só tem, e isto é um digno de aplauso, o controle das finanças. E assim mesmo, jogando dinheiro fora em contratações acima do que deveria fazer com o Samuel Lino, com o Paquetá, com o diabo. E aí o Palmeiras volta a ser o clube com uma gestão cuidadosa com o futebol, que mantém seu treinador até quando a torcida chama de burro, queria que fosse embora o dia 4, mantém o treinador e continua com bons resultados. Quer dizer, não mudou nada no futebol brasileiro. Isso que vai ficar... Deixa eu fazer uma pergunta pro Juca. O Juca, o Arias, 25 milhões de euros é dinheiro jogado fora? Quem? O Arias por 25 milhões de euros jogado fora? Então, o Samuel Lino tem uma carreira europeia de sucesso. O Arias de fracasso. E muito bem aqui. Por que um é dinheiro jogado fora e o outro não? Eu discordo disso. Eu acho que são contratações caras, mas eu não acho... Assim, o Arias custou 17 milhões para o Wolverhampton, foi comprado por 25. Enfim, eu também não acho que é dinheiro jogado fora, não. Acho que é um ótimo reforço do Palmeiras. Mas acho que é uma diferença muito evidente aí de um jogador que fez sucesso lá fora, foi destaque no Atlético de Madrid, e o outro que bateu no Wolverhampton, lanterna do campeonato, que não conseguiu ficar. E que é muito bom, hein? O Palmeiras contratou um excelente jogador. Pois é, aí é tudo uma questão de gosto, né, Mauro? Sim, sim. Eu estou confrontando o seu gosto. E o Arias até por mais caro. E não contrataria nem o Paquetá, nem o Samuel Lino pelo dinheiro que o Flamengo gastou. Eu acho que o Flamengo fez aquela coisa de alguma maneira que é ofender o dinheiro. É a coisa do novo rico. Eu tenho dinheiro, vou lá e compro. Dane-se. Não, mas o Arias custou 17, só por 25. Por esse dinheiro, contrataria gente mais promissora e melhor do que são os dois. Mas o Arias é mais velho que o Lino, custou 17 em 6 meses de fracasso lá fora, não se firmou, saiu por 25. A grande negociação, na minha visão, foi do Wolverhampton, do ponto de vista financeiro. Comprei por 17, o jogador não decolou e vendi por 25. Chat, vocês falem aqui, o que vocês acham? Como eu disse, é uma questão de gosto. Sim, claro. Entendeu? Claro. Eu não compraria uma Mercedes-Benz 2005 por X milhões. Há quem compre. É isso. Não, nem eu. Nem que eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Eu também não. Eu não dou esse valor a automóvel, não. O Lino e o Paquetá não estarem jogando, aumenta a pressão do treinador. Bons jogadores, eles são evidentemente bons jogadores. Evidentemente bons jogadores. Acho que essa é a questão. Agora, tem uma coisa do Flamengo que o André Rocha fala que ele tem muita razão, de repente, sabe? Que assim, o Flamengo, não estou comparando ao Real Madrid, tá? Por favor, como clube, não é isso. Mas se parece um pouco nisso que o Real Madrid faz. Repare, Xabi Alonso vai lá, não dá certo. Esses técnicos muito autorais. O Felipe Luiz quer ser um técnico autoral. Tudo ele tem que assinar. Pois é. Né? Não tem diferente do Abel. Tudo que o Abel faz não vai respaldado no Palmeiras. Sim, mas ele conquistou uma coraça protetora. Claro. Um clube de um outro perfil. Claro. Isso, exato. Como é que funciona o Real Madrid? O cara que chega e compõe. O que fez o Rogério Ceni para ser campeão no Flamengo? O Ceni, que também é autoral. Ele compôs. Sim. Encaixou até o Diego de volante, o Arão de zagueiro, botou todo mundo para jogar, ficou parte dos caras e ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Flamengo tem essa... O Felipe Luiz está lá esse tempo todo e ele parece que não entendeu que se ele quiser fazer a força só trabalho autoral, nesse clube ele vai ter dificuldade. Talvez não funcione por muito tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo. Bom, tá aí, né, pessoal? Você concorda com o Juca aí que o Flamengo jogou dinheiro fora? E aí? Você acha que o Flamengo que o Palmeiras foi melhor que o Flamengo nas contratações? Deixa aqui nas opiniões. Bom,
É, aquela coisa, né? O Flamengo só perde pra ele mesmo, né? Tudo que tá acontecendo no Flamengo, a má fase do Flamengo é culpa dele mesmo. Jogadores na noitada, quando não deveria ir, o cara tá de folga, ok. Mas na situação que o clube tá, não dá pros caras tá na noitada e a torcida também tá no pé, né? A torcida agora virou detetive de jogador, né? Então, estão procurando jogador. O jogador tá em restaurante, tá em balada, a torcida tá lá. Bom, e aí, o que você acha? Você acha que a torcida tá certa em ir cobrar os jogadores na noitada? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.